Abre a Bíblia em Lucas 15. Vou ler uma palavra aqui, irmão. Mas é uma palavra conhecida. Mas que você possa entender o que Deus quer falar com a gente, né? Lucas 15, versículo 11. Versículo 11. Eu quero ler o versículo chave para a gente sentar, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui para nós. Versículo 17. Fala assim: e caindo em si. Fala, e caindo em si. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Foi para onde? E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Podeis assentar. Então, o tema que eu quero falar sobre essa palavra, fala assim: caindo em si. Essa palavra que me trouxe essa atitude, né, de pregar essa palavra. Fala, caindo em si. Significa. Fala forte, significa. Reconhece o erro ou a imprudência depois de ter-se iludido com algo. Caindo em si significa isso. Vamos falar de novo? Fala assim, caindo em si. Reconhecer erro ou imprudência depois de ter se iludido com algo. Aí caiu em si. Por isso que fala caindo em si. Que até agora ele estava meio fora de si. Então, irmão, o que causou este filho ter uma atitude dessa? O que provocou ele cometer esse erro? Porque ninguém quer errar, quer? Se ele soubesse o que ia acontecer com ele, ele tomaria essa decisão? Não. Ninguém quer acabar mal. Ninguém quer terminar mal. Porque o importante não é como começa as coisas, o importante é como você vai terminar. E todo tem uma expectativa de acabar bem. Mas dependendo da escolha, dependendo a decisão, pode começar bem e acabar mal. Por isso que a Bíblia nos alerta, dizendo assim, em Provérbios: há caminho que aos nossos olhos parece. A ilusão aí. Fala assim, parece. Certo. Mas o final é de morte. Então por isso que nós devemos confiar em Deus. Por isso que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. E entregar realmente a nossa vida a Ele. E deixar que com Ele conduza a nossa vida.
Porque Deus pode nos guiar por caminho que parece aos nossos olhos ruim, mas o final é de vida, é de vitória, é de bênção. Por isso que a gente tem que ser humilde para se submeter à vontade de Deus, mesmo que te pareça ruim, mesmo que a princípio te traz tristeza, mas depois vai te garantir uma vitória, porque Deus conhece o amanhã, você não. Você está confiando a sua vida em um Deus que conhece o amanhã. Então, o que levou este jovem, ou esse filho, a tomar decisão? Isso me chamou a atenção. Vamos ler no versículo 11? Acompanha comigo. Disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E a ele repartiu por eles a herança. O mais moço pediu. Então, o que ele fez aqui? Que ele começou a sua queda. Ele antecipou algo. Porque a herança só se recebe quando a pessoa morre. Mas ele quis a herança. Ele quis antecipar. Então ele já estava com alguma coisa gerando no coração dele. Então, irmão, como eu sempre falei e falo, a queda não acontece de um dia para a noite. A pessoa começa a cair no lugar, mas ela começa a desviar no lugar, mas ela vai cair depois, mas daqui a 2 anos, 1 ano, dependendo da atitude que ela toma hoje. Ninguém desvia da presença de Deus de um dia para a noite. Tudo tem um começo. Tudo tem um lugar onde começou. Então, quando ele pede a herança, já começou alguma coisa. Parece que não. Até aí está tudo bem. Ele está com a herança. E o pai deu. Ele tem herança. Isso demonstra que ele não quer mais estar na dependência do seu pai. Então, o espírito de dependência já entrou nele. E quantos caem por causa disso? Porque ele tem, manifesta o espírito de dependência. Não quer mais ser dependente. Ele quer só quer agir por conta própria. Fala dependência. É a pessoa que quer agir por conta própria, sem dar satisfação a ninguém. Quer viver de acordo com o que ele acha melhor para ele. Ele não quer ficar mais debaixo da administração do seu pai. Ele mesmo quer administrar a sua vida. Então ali já começa a queda. E muita gente tem caído porque esse espírito entrou nele. Limite de uma lei. Então esse homem, ou esse filho mais novo, ele já queria ter dependente. Me dá porque eu vou administrar minha vida. Quem sabe sou eu, não é assim? Ele já está num caminho de queda, mas o pai não fez nada, porque Deus respeita o livre-arbítrio de todos. Jesus está contando uma parábola, mas para nós ensinar como começa o caminho da queda. Então começou o caminho da queda. Pode ver que ele não pegou a sua herança e no outro dia saiu. Vamos ler lá? Versículo 13.
dias depois, fala. Não foi no dia que ele recebeu a herança. Poucos dias, ele já começou a querer sair fora. Sair debaixo da proteção, debaixo da autoridade, debaixo do comando do pai. Ele já quis viver a vida dele. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E começou a viver da maneira que ele quis. Começou a viver da maneira que ele quis. Pensando só nele. O egoísmo também é o que provoca a queda de muita gente. Ele não está pensando no pai que deixou, na tristeza. Ele não está pensando em ninguém. Ele só está pensando nele. Tem atitude, irmão, que você tem que entender que você vai entristecer muita gente. Você não pode pensar só em você. Você não pode pensar só na sua vida. Você tem talvez uma família, ou você tem alguém, e você tem que pensar se a sua atitude vai trazer tristeza. Eu costumava falar com meu filho. Falei, meu filho, você pode fazer algo, você é livre, mas você pode fazer algo que vai envolver todo mundo. Por exemplo, se você cair aí, eu vou ficar olhando? Eu sou o pai, ó. Então vou ter que se socorrer, então vai me prejudicar. A sua decisão pode trazer prejudicar e trazer tristeza para toda a família, mesmo você não querendo, mas é um laço, é família. É ou não é? Já estamos falando de família. Então tem filho que não preocupa se está entristecendo o pai ou a mãe, faz o que ele quer, ele é um egoísta. Ele não pensa, ele quer viver independente. E isso é um passo para uma liberdade fajuta, uma liberdade mentirosa, é um engano de Satanás. Foi o que ele fez que provocou a queda da Eva, fez ela querer viver independente de Deus. Começa a árvore aí. Deus falou, o dia que você comer, você vai morrer. E o que Satanás falou? Você vai comer, tu vai ser igual a ele. Vai ser igual a ele. E ela começou a desejar. Então a pessoa começa a desejar as coisas que Deus proibiu. Deus proibiu, não porque Ele quer como é que fala, fazer você não desfrutar de coisas, Ele quer te preservar de alguma coisa. Quando Deus fala do mundo, é porque Ele sabe que o mundo é mau. Ele não quer te privar, a palavra certa, te privar de você gozar o mundo, de você ter, não, Ele está te preservando de algo, de um final triste, de um final de tristeza, de um final de destruição. Quantas pessoas estão aí na balada, são crentes, e agora está onde? A tristeza. É ou não é? Mas esse moço não foi de um dia para a noite. Depois de algum tempo, mas começou quando ele quis viver independente do pai. Nós estamos dependentes de Deus, irmão. Nós temos dependência da palavra de Deus. Não queira viver uma vida independente. Vem à igreja quando você quer, o dia que você quer, da maneira que você quer. Pensa em você e em todos que estão à sua volta. A minha decisão pode trazer maldição para toda a minha família. Eu tenho que me policiar. É ou não é? É ou não é? Tu viu o que Acã fez? O que ele fez levou toda a sua família à morte. Mas ele sabia que ia acabar daquele jeito? Não. Ninguém quer acabar daquele jeito. Ninguém quer acabar mal. Ninguém casa para separar amanhã. Casa. Se soubesse, nem casava. Ninguém casa. Ninguém faz nada pensando em se dar mal amanhã. Todo mundo tem um sonho de ser vitorioso, de ser bem-sucedido.
Mas para você ter sucesso na sua vida, a primeira coisa, você tem que reconhecer Deus em todos os teus caminhos. Você não pode esquecer Deus. A Bíblia diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Você não pode esquecer de Deus. Você tem que saber que você tem alguém que um dia você prestará conta. Então você vai buscar o conselho dele antes de tomar uma decisão. Então ele saiu da debaixo da cobertura, saiu debaixo da dependência e foi viver a vida de maneira que ele quis viver. E o pai, triste. E o pai não gostou, mas ele foi assim mesmo, porque ele não respeita os sentimentos de outros. Ele é um egoísta. Não tem ninguém egoísta aqui, não tem? Fala só um pouquinho. A gente tem que ter um coração, irmão. Por isso que a Bíblia nos ensina tanta coisa muito poderosa. A Bíblia diz assim: não considere aquilo que é propriamente seu, mas aquilo que é do outrem. Sempre a Bíblia nos remete a pensar coletivo, porque Deus não pensa numa pessoa, Deus pensa em coletivo. Por isso que Deus falou: Abraão, eu te abençoarei a ti e a sua. Quando Deus falou isso, Abraão não sabia, mas estava pensando nele, estava pensando em nós. A visão de Deus é tão grande que Abraão não sabia aonde Deus queria chegar. Deus queria chegar nos gentios, em toda a terra. Não era só Abraão, Deus chamou Abraão, mas nós só pensando nele. Deus te chama, não é só pensando em você. Deus não quer abençoar só você. Deus quer te abençoar e todos que estão à sua volta. Fala glória a Deus. Deus não responde oração egoísta. Deus não responde oração de pessoas que só pensam nele e nela. Deus responde a oração de pessoas que pensam em outros. Fala amém. Vamos aplaudir o Senhor. Então o espírito de dependência entrou nele e decidiu viver por sua conta própria. Aí mora o perigo. E vai. E quando a pessoa cai, irmão, quando a pessoa começa a cair, Salmo diz assim, que um abismo chama outro. Mas ele não percebe que está cada vez mais distante de Deus. Às vezes a pessoa não percebe, ela vai esfriando lentamente. Ela não percebeu, o diabo fica só esperando o momento do bote certeiro. O inimigo sabe a hora de atacar, ele é estrategista. Então a pessoa vai perdendo o gosto, os desejos, a fome, a sede pelas coisas de Deus lentamente. Quando você percebe que uma pessoa está doente? Assim, quando ela perde o apetite, ela já sabe que a sua saúde não está bem. Então quando você perde apetite espiritual, saiba que a tua saúde não está bem. Você está num caminho de derrota, num caminho de destruição. E Deus quer te dar um alerta hoje. Toma cuidado com as decisões, direção que tu toma. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Deus ama os seus filhos. Então ele foi cada vez, a Bíblia diz, versículo 13, pouco dia depois foi o mais novo, juntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, da maneira que ele queria. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e foi achegando o seu cidadão daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Para um judeu isso é abominável. E Jesus está falando para eles.
para um judeu. O judeu entendeu muito bem o que Jesus está falando. Porque para o judeu, apacentar porco é coisa que o judeu não vai fazer nunca. É abominável isso para eles. Mas o que Jesus está falando? Aonde que ele foi parar? Com a sua decisão, aonde ele chegou? Cada vez ficou pior. E o mundo só te dá direção para o lado errado. Ninguém falou para ele, volta para casa. Volta lá, se reconcilia. Não. Mandou para uma terra apacentar porco. Fala assim, ninguém lhe dava nada. Não espere que o mundo vai te abraçar, que ele não vai. Eles vão bater e vão te deixar no chão. Eles vão bater e vão ficar ainda, passar por cima. É assim ou não é? O mundo é assim, irmão. O mundo é mau. Pedro disse, salvai-vos dessa geração perversa. Então temos que tomar cuidado, ele está fora da presença, o mundo foi se envolvendo ele, foi tirando os valores dele. Ele foi perdendo os valores que ele recebeu na casa do Pai. Foi perdendo o princípio, foi perdendo tudo e perdeu a sua identidade. E para onde ele foi? Está aqui, foi apacentar, chegou no nível mais baixo. Chegou, vamos dizer, no linguajar de hoje, no fundo do poço. Agora é a hora dele meditar. Mas graças a Deus que chegou um momento que ele começou a pensar. Esse é o momento. Essa é a hora que o Espírito Santo vem. Levanta a mão e adora Ele. Ele está aqui nessa hora. A hora que ele parou para pensar. A hora que ele parou para analisar como ele estava e as circunstâncias que ele estava. Essa hora que a mente dele cabriu e ele cai em si. Parece que ele estava fora de si. Porque senão só cai em si quem está fora. Perdeu a visão, perdeu a noção, perdeu tudo. Mas graças a Deus um foco de luz entrou nele. E ele começa a analisar as suas circunstâncias. Não, isso não é o meu lugar. Olha só. Quando ele começa a desejar, 16, desejando encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava comer as coisas que os porcos. Olha que nível. Olha que lugar que está. Então ele começa a pensar. Ele começa a analisar. E nesse análise que ele faz, ele vai tomar uma atitude. Porque ninguém toma uma atitude sem antes analisar, sem antes pensar. Deus quer que você nessa noite pense, analise. Não é analisar, porque a gente é mestre de analisar os outros. A gente tem esse defeito, né, de analisar os outros. Mas Deus quer que você analise você. Primeiro analise você por dentro. Depois analise a sua volta. E quando ele fez uma análise, aí que entra o que eu falei. Versículo 17. Caído em si. Ele começou a falar com ele mesmo. Porque começou a trabalhar dentro dele. E está pregando para ele. Isso. Eu vou me levantar agora. Eu não quero mais essa vida. Isso é pouca gente que tem essa virtude, irmão. Não é muitos, não. E reconhecer um erro é pouco. Mas há virtude em reconhecer. Em errar, não. Mas em reconhecer, há. Então ele começa a falar com ele mesmo. E analisar. E nesse análise, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão,
e eu aqui padeço de fome. Eu tomei uma decisão errada. É como que a pessoa que faz um investimento e quebra. Se ele soubesse que ia quebrar, ele ia fazer um investimento. Depois ele fala, pô, errei. Mas tem que se levantar, né? Amém? Então, quando ele faz essa análise, ele viu que quebrou, ele viu que está falido, ele viu que está distante do que ele era. Então, a Bíblia diz, versículo 18, levantar-me-ei. Ele não foi ainda não, ele está falando com ele. Eu vou me levantar hoje. Levantar aqui não é aquele que está sentado e ficar de pé, não. Ele diz, eu vou tomar uma posição agora, para sair dessa circunstância. Eu vou tomar uma posição, não vou ficar mais aqui, neste lugar de opressão, de depressão, de tristeza. Eu vou me levantar hoje. Não você que decide ficar do jeito que você está, mas se você se levantar, o Pai está te esperando. O Pai está te esperando. Então você está falando com ele, mas ele não tomou atitude ainda, porque tem gente que só fala, mas na hora da atitude não toma. Aí vai falar e vai fazer. Quer ver? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Está dizendo para ele, direi, pai, pequei contra o céu. Primeira coisa, o que ele falou? Então primeiro você peca contra Deus, depois contra as pessoas. Então primeiro você tem que consertar lá e aqui, não é só lá não. Você tem que consertar lá e aqui. Às vezes a pessoa pedia perdão a Deus, mas com quem você, né? E aí, consertou já? Né? Quem peca contra Deus, conserta contra Deus. Quem peca contra o seu irmão, conserta com o seu irmão. Então a primeira coisa, ele pegou contra o céu. Ele reconhece que falhou e pecou contra Deus. Ele quebrou um princípio de Deus. Ele quebrou uma ordem divina. Ele fez o que Deus disse para não fazer. E depois com o seu pai. E agora ele perdeu a sua identidade. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quanta gente aí, irmão, perdeu a sua identidade, né? Nem acredita mais que ele é filho de Deus. Não é assim? Tanta gente aí pensa assim, e pensa que Deus é homem. Porque a figura do pai, irmão, Deus é a figura de um pai, mas não é como um pai. Jesus disse assim, vós sendo os maus, pai da terra, sabeis dar boa coisa a vossos, quanto mais o vosso pai, que ele não é mau, ele é bom, não dará boa coisa àqueles que pedirem? E se pedires, o pai dará o Espírito Santo. Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas muito melhores. Não precisa você ir longe, você já tem aqui. Deus tem coisas melhores. Fala amém? Então ele, versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Depois que ele fez a análise, depois que ele pregou para ele mesmo, agora ele vai fazer. Aí, se levantando-se, foi. Para onde? Para o seu pai. Então, quando a pessoa fala, Deus já está ouvindo. Deus conhece o coração. Deus conhece o quê? Aí depois que a pessoa age, Deus já está vendo, é de longe. Deus enxerga o que o homem não enxerga. Deus vê o que o homem não vê. Então Deus sabe que aí dentro você tem um desejo de voltar para Ele. Deus sabe que aí dentro você tem um desejo de voltar a comunhão com Ele. Então levantando, ele já viu de longe. Ele já viu de quê? De longe. Fala glória a Deus. Já estou terminando, irmão. Daqui às 2 horas. Fala amém. Ai, meu Deus. Fala, se levantando-se foi ao seu pai. E quando ainda estava longe,
viu o seu pai, a se mover de íntima compaixão. Você viu que ele levantou e não precisou dele ir lá? O pai foi até ele. Pai movido de íntima compaixão, correu para ele. Olha como é que o amor de Deus é grande, irmão. Fala amém. Ou seja, Deus não mudou com respeito a ele. É ele que mudou com respeito a Deus. Eu, Senhor, não mudo. Deus é sempre fiel, o amor dele é sempre o mesmo. Ele só quer que a pessoa se levante e entenda que longe dele não há alegria, não há felicidade, não há paz, não há vitória, não há nada. Ele é a fonte de tudo. Então, irmão, para ele, o pai ia receber como um trabalhador qualquer. Mas o pensamento dele, do pai, para com o filho não mudou. Então a gente acha que Deus mudou com a gente. Que Deus não vai nos receber mais. Que Deus vai chegar e você vai jogar na tua cara tudo que tu fez. A gente pensa que Deus é homem. E o amor dele é igual ao amor de pessoas. Não, irmão, o amor dele é além da nossa compreensão. Fala assim, que entenda o amor de Deus. Que compreenda a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, que excede todo pensamento ou todo entendimento. Não tem como entender. Não adianta querer entender. Paulo falou que o amor de Deus nos constrange. Não tem como entender. Tem? Esse é o amor de Deus. Pode estar onde tiver, se levantar, vir, Deus recebe. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Quem vem a mim, não despedirei vazio. Deus recebe, irmão. Agora, para nós terminar, qual é a figura daquele filho para com Deus? Como que ele estava? Como é que ele estava? Fala assim, todo sujo, maltrapilho, fedorento. Ele esperou ele tomar um banho? Ele esperou trocar roupa? Ele esperou ir lá mudar a aparência? Ele correu, abraçou e o beijou. Fala, glória a Deus. Depois que ele fez isso, que ele mudou a aparência dele. Porque primeiro o sentimento dele tinha que ser curado. O seu sentimento para com a figura do pai tinha que ser curado. Às vezes você tem um sentimento aí, meu, ferido por causa de um pai, mas Deus quer curar você. Deus quer transformar a sua vida. O amor de Deus é poderoso para fazer isso. O amor de Deus traz cura. O amor de Deus traz libertação. O amor de Deus levanta os que estão caídos. Quem quer se levantar hoje? Olha que interessante, Jesus. Imagina eles escutando Jesus falar. Moveu-se de íntima compaixão, correu, lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, veste-no, pondo-lhe um anel e uma sandália nos pés. Trazei bezerro cevado, e matai, e comemos e alegremos. Porque este meu filho, estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado.
Vamos aplaudir o Senhor. O que ele está falando? Você ainda é o meu filho. Você ainda é o meu. E restituiu tudo para ele. Restituiu tudo para ele. Tu não conhece Deus não, tu pensa que conhece. Muita gente aqui pensa que conhece Deus, mas não conhece Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Você pensa que conhece Deus. Se você conhecer Deus na íntegra, irmão, você não vai ter mais lágrima para chorar. Tu não tem palavra para dizer senão chorar. Porque você não vai entendê-lo com palavra e com pensamento. Deus é muito além do que a gente imagina. Qual a visão que você tem de Deus? Uma visão toda distorcida? Uma visão de alguém que vai te esperar na porta com um chicote? Uma visão de alguém que vai chegar e vai te meter como alguém fez com você? Não, Deus é um Deus amoroso. Jesus está revelando Deus como um pai. Deus é o seu pai. Uma vez, há muito tempo, testemunho, eu tive um sonho, que eu acredito ser uma visão, que eu estava num altar, e tinha muito pregador, eu estava sentado no meio dele, fala amém. E o pregador estava pregando, tinha um pregador pregando, eu sentado atrás. E uma criança fazendo bagunça. O pregador ficou bravo. Todo mundo ficou bravo. Aí uma voz me falou assim, está vendo aquela criança? Ele está fazendo bagunça. Ele está uma pessoa toda atrapalhando. Aí fez uma pergunta, mas ele deixará de ser filho da mãe dele por causa disso? Ele só me fez essa pergunta. Nunca vai deixar de ser filho. Porque um filho é filho. E Deus ama os seus filhos. Então tem uma figura de Deus como um pai. Por isso que Deus ama a família, irmão. O padrão da família é esse. Deus é um pai, ama os seus filhos. Agora, não impediu dele de ter aquela queda. Mas por quê? Porque ele decidiu. Mas estava pronto para recebê-lo a hora que ele voltasse. Agora, não é muitos que voltam, mas ele voltou. E a Bíblia diz que ele, movido de íntima compaixão, a misericórdia em andamento, a misericórdia em funcionamento, íntima compaixão. Qual foi o olhar de Deus para ele? Um olhar de misericórdia, um olhar de íntima compaixão, porque nosso Deus é um Deus misericordioso. Longa-me, tardio irá, e se arrepende do mal. Se arrepender aqui, não é que Deus faz alguma coisa errada e se arrependeu, não. Deus pode mudar os seus planos. Deus pode mudar o seu propósito a partir de uma atitude que alguém teve. Às vezes ele estava para condenar a cidade de Nínive, mas eles tiveram atitude, então Deus voltou para trás. Arrependeu, ele mudar o seu plano. Não é que Deus faz algo errado, não. É que nós é que faz algo errado, tem que se arrepender, mas Deus não. A gente pensa que esse Deus se arrependeu, que ele fez algo errado. Não, ele fez certo. Mas como a pessoa teve uma atitude diferente, ele mudou o seu, ele arrependeu de fazer o que ele falou que ia fazer. Porque houve uma mudança de atitude. Houve um posicionamento diante dele. Então ele está pronto para receber. E para abençoar. E para restituir a todos que quiser vir a ele. Fica de pé nesta noite. Oh, maravilha. Eu não vou falar mais, né? Isto revela o amor do Pai pelos seus filhos. Você crê que você é filho de Deus? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Uma filho de Deus. Agora, como filho e filha de Deus, como você está? Qual é a circunstância que você está como filho de Deus? Pensa. Você pode estar distante dele.
Você pode estar numa direção contrária, errada. Mas há um momento de se levantarem. Volta para o Senhor. Deus quer ter comunhão contigo. Deus te chama para uma comunhão. Deus te chama para uma vida com Ele. Deus ama e não quer ver a sua queda. Tem muitos querendo ver a sua queda, querendo ver você se arrebentar, mas o Pai não quer ver isso. E o Pai quer que você decida com Ele, que você creia que Ele tem um melhor para você. Talvez você perdeu sua identidade, perdeu seus sonhos, perdeu tanta coisa, mas o Senhor quer restituir isso tudo para você. Jesus se manifestou em carne para desfazer a obra do diabo. Ele quer desfazer as obras de Satanás. Ele quer devolver a sua identidade, a sua autoridade, a sua alegria. Primeira coisa que ele fez foi abraçá-lo. Quantos precisa de um abraço de Deus? Quantos precisa de ser abraçado pelo Senhor? E o Espírito Santo está aqui, irmão. Ele pode te abraçar agora. Ele pode limpar o seu coração agora. Ele pode tirar todo o trauma de você. Ele pode tirar tudo que tem provocado essa tristeza, essa vida ruim, essa vida de incerteza, de insegurança, de depressão. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua casa. Deus não tem nada que Ele não possa fazer. E Deus tudo faz pelo amor, não porque nós merecemos, é por causa do amor dEle, por nós. E Deus quer te abençoar. Às vezes você tomou as decisões que não devia ter tomado, mas isso não quer dizer que é o final. Você pode se levantar hoje, agora. Então se levanta, põe a mão no seu coração. Quantos aqui vão se levantar hoje? Quantos aqui vão se posicionar como filho de Deus? Vão retornar, vão fazer novamente, vão traçar um caminho de volta. Pai, em nome de Jesus, é a sua palavra, Senhor, que ela possa alcançar os corações, que ela possa trazer uma reflexão, não somente os que estão aqui me ouvindo, mas que todos pela internet, pela via YouTube, que estão assistindo agora, que essa palavra possa alcançar, onde ele estiver. Pode estar numa terra longínqua, mas o amor do Senhor alcança eles agora, chama eles para uma comunhão, chama ele para um retorno para a casa do Pai, para a paternidade, para a proteção, para a dependência. Ó Deus, alcança essas vidas e foram vítimas do engano, da sedução de Satanás, do mundo. Estão feridos, estão abatidos por decisões erradas que tomaram na vida. Mas há tempo, Pai, para aqueles que querem se levantar nesta noite. Espírito Santo, toca, cura todo trauma, cura toda ferida, tira todo ódio, tudo aquilo que impede a comunhão, que impede o retorno, que impede a felicidade desta casa, desta família. Senhor, vai anulando e desfazendo toda a obra de Satanás, e que o amor do Senhor traga cura, que o amor do Senhor traga restauração, que o amor do Senhor traga restauração, restituição para esta vida, para esta família, para este casa, para este casamento. Pai, que seja restituído tudo que o inimigo roubou. Levanta as suas mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus.
Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Oh, maravilhas. Amém? Podeis assentar, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Que o nome de Jesus seja glorificado na sua casa. Foi uma festa. A alegria voltou naquela casa, porque alguém decidiu voltar. E quando alguém decide voltar, festa. Vai haver alegria naquela família, naquela casa, naquele pai. Amém? E o céu se alegra, irmão, quando alguém se posiciona, quando alguém decide voltar. Amém, gente? Que Deus abençoe e continue falando em vossos corações. Vamos agora terminar dando os últimos avisos. Tem um aviso para falar? Não? Que Deus abençoe vocês. Amanhã não tem oração, né?